E povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje nesse dia 16, hoje, sábado, desejando a você um ótimo final de semana, que você possa, nesse sábado, nesse domingo, realizar as suas metas de descanso, as suas metas de diversão, as suas metas de orações, que isso é o mais importante. Que você possa fazer o que você gosta, né? Muita gente que está de folga nesse sábado, nesse domingo, aos que estão trabalhando, aos que estão de plantão, aos que estão no comércio, nas lojas nesse sábado ainda, e aos que estão domingo também de plantão, né? Muitos funcionários públicos que mantêm o Brasil funcionando nos feriados, nos dias santos e domingos, esses sim estão nos protegendo, cuidando de nossa segurança, de nossa saúde e cuidando das nossas coisas públicas, né? Isso é importante. Desejar a você que você possa principalmente dedicar esse final de semana a Deus, que você possa colocar Ele na frente de tudo. Porque a oração diz assim: fazei que apreciemos retamente todas as coisas. Todas as coisas, meus irmãos, que são boas, são de Deus. Se vamos para uma festa com Deus na frente, a festa é boa. Se vamos para a praia com Deus na frente, a praia é boa. Se vamos dançar nosso forrozinho no final de semana, com Deus, direitinho, dentro da lei, é coisa de Deus. Cada um faz o que gosta. Se vamos ficar em casa, assistindo nossas séries, nossos filmes, se vamos trabalhar numa missão da igreja, tudo é louvável. E o evangelho de hoje, neste sábado abençoado, é o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versos de 13 a 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, que mais uma vez no Evangelho de hoje, no Evangelho de Mateus, Jesus vem falar: aquele que quiser conquistar o reino dos céus, que seja como as crianças. E como é que as crianças são? Puras, inocentes, sem maldade. Elas são simples. Elas não guardam rancor, elas não guardam raivas, elas não desejam mal ao próximo. Temos que aprender com as crianças. E Jesus sempre está falando no Evangelho: o reino do céu pertence àqueles que são como crianças. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós refletirmos e que nós também possamos entender com mais clareza, né? Porque também o Evangelho diz: quando eu era criança, pensava como criança. Como era quando me tornei adulto, penso como adulto. Mas Jesus está falando aqui da simplicidade, da humildade, da misericórdia. Quantas pessoas nós conhecemos, meus irmãos e minhas irmãs, homens já feitos, mulheres já feitas, pessoas já adultas que já estão maduros, que a gente convive, que são como crianças, simples, verdadeiras, sem maldade. Elas sim, elas têm uma responsabilidade, elas gostam da justiça, elas não deixam que ninguém as passe para trás, mas elas são simples, são verdadeiras, agem com uma voz mansa, tranquila. Não é que são alesadas, temos que entender isso. São pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que sabem, mesmo na sua grandeza aqui no mundo, elas sabem transmitir uma humildade característica dela. E Jesus diz: para entrar no reino dos céus, sejam como as crianças. E vejam que mesmo os discípulos querendo proibir as crianças de chegarem perto de Jesus, ele diz: não, deixe elas virem até a mim. Porque, meus irmãos e minhas irmãs,
quando nós agimos com misericórdia na vida, com bondade, com mansidão, muitas vezes também querem nos impedir de chegar perto de Jesus até hoje. Jesus está lá na missa, na Eucaristia, no sacrário. Jesus está na sua casa. Porque foi ele que disse: onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei entre eles. E quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos famílias rezando o terço em casa, famílias fazendo a entronização do coração de Jesus em suas casas, famílias que rezam antes das refeições, famílias que celebram as novenas de Natal juntas. Então Jesus está ali. Essas pessoas são simples, são humildes. E vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que sobre essas pessoas que são simples e humildes e agem como crianças, Jesus estende as mãos e dá a bênção. Já pensou, meus irmãos e minhas irmãs, nós todos estarmos dormindo, trabalhando, vivendo com a bênção de Jesus? E para isso, meus irmãos e minhas irmãs, temos sempre que ser humildes, misericordiosos e sempre estar pedindo perdão pelos nossos pecados. Temos que tirar o tempo para a nossa oração, tirar um tempo para que também nós possamos nos aproximar de Deus, assim como as crianças se aproximaram, e Ele também possa estender a mão sobre nós e nos abençoar. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos de bênçãos, precisamos recorrer a Deus para que a gente melhore como marido, como esposa, como filho, como trabalhador, na comunidade em geral. Precisamos sempre estar vigilantes, porque às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, por um descuido nós caímos. Mas aqui no Evangelho, Jesus termina dizendo: e depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus não fica parado num só lugar. Jesus procura sempre se deslocar em busca de quê? Das ovelhas perdidas. Porque o Evangelho também diz: há mais alegria no céu por uma só ovelha que se converte, que volta para o redil, que volta para a casa do Pai. Há mais alegria no céu por essa ovelha que voltou, que foi achada, que saiu da lama do pecado, do que por 99 que já estão lá. Se você, meu irmão e minha irmã, está se achando a sua ovelha perdida, está se achando que precisa voltar para junto de Deus, essa é a hora, esse é o dia. Por quê? Porque enquanto estivermos aqui respirando, estivermos conscientes, nós podemos nos arrepender, pedir perdão e voltar para a casa do Pai. Assim como o filho pródigo que se arrependeu, que gastou toda a sua fortuna, toda a sua herança, toda a sua juventude na farra e chegou ao ponto de estar no chiqueiro e não podia nem comer a lavagem dos porcos, ele também caiu em si e voltou para a casa do Pai. Assim também somos nós, quando estamos nos achando autossuficientes, estamos nos achando que nós mesmos já nos basta. Aí a gente cai do cavalo, assim como Paulo, né? E acordamos. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente tire essa venda dos olhos, que muitas vezes não nos deixa enxergar a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste sábado abençoado, que você possa refletir aonde eu ainda preciso melhorar, aonde eu ainda preciso me aproximar, assim como as crianças de nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são as pessoas ou as coisas que ainda estão me impedindo de chegar perto de Jesus? Nosso tempo é limitado, mas acredito que antes que nosso tempo se esgote, nós todos vamos nos converter e fazer parte do reino celestial. Deixe seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe grandemente.